Fala galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Essa aqui é a aula de língua inglesa número 11, está sendo divulgada no dia 3 de agosto de 2020 e essa aula é destinada para os alunos das escolas Síndica Aleixo Antônio Inácio e da escola Professor Manuel Assis, tá bom? Do município de Mossoró. Galerinha, na aula passada, na aula número 10, nós havíamos começado o verbo to go, que é o verbo ir em inglês, no presente simples e na forma afirmativa. Porém, contudo, todavia, no entanto, eu identifiquei em alguns exercícios de vocês, muitos acertaram, é claro, graças a Deus e graças às explicações, então isso é muito bom porque eu identifiquei que eu consegui passar, né? Transmitir algo na aula. Porém, levando em consideração alguns equívocos, alguns deslizes de alguns alunos, o que é normal, altamente normal, eu resolvi nessa aula de número 11 fazer uma revisão da forma afirmativa do verbo to go no presente simples, tá bom? Porque eu percebi que tem uma galerinha ainda que ainda não compreendeu essa questão do presente simples, né? O presente simples nada mais é do que um tempo verbal onde eu conjugo os verbos que expressam a ideia daquele verbo, que aquela ação está sendo praticada no presente, está sendo praticada com um certo hábito, um certo costume, tá certo? Em uma determinada frequência, de modo que aquela ação, de modo que aquele verbo seja praticado no presente, tá bom? Vocês vão ver melhor na revisão que eu vou passar a partir de agora. Acompanhem aí na folhinha, tá bom? Valeu! Pronto, galerinha, muito bem. Acompanhem aí a revisão sobre o que nós começamos semana passada. Vamos aqui. Vamos ver o seguinte. Nós estamos estudando aqui, galera, dessa vez, o verbo to go, o verb to go, que é o verbo ir, certo? Conjugado no presente simples, o segredo está todo aqui. Na forma afirmativa, como nós vimos dos outros dois verbos, é a sequência lógica, certo? Na forma afirmativa. Então, eu falei o seguinte, que o verbo to go, aqui ele está no infinitivo, ou seja, nem está no passado, nem no presente, nem no futuro. Ele está isolado aqui, sem nenhum pronome pessoal, sem nenhum tempo verbal a ele aplicado, certo? As conjugações possíveis do verbo to go no presente simples, na forma afirmativa, são duas, que são go e goes, certo? Já falei para vocês isso aí. Lembrando que para os pronomes, estão aqui eles, os 8, eu vou utilizar go para a primeira e segunda do singular, para a primeira, segunda e terceira do plural, certo? Serão go. Já para terceira pessoa do singular, eu vou utilizar goes. Por exemplo, como é que eu digo eu vou em inglês, professor? I go. Como é que eu digo você vai? You go. Como é que eu digo ele vai? He goes. Como é que eu digo ela vai? She goes. Ele ou ela, mais se referindo a objeto, coisa sem vida, fenômenos da natureza e etc. Ou até mesmo isto. It goes. Se eu quiser substituir o gato, né? O gato vai. It goes, né? Eu estou usando o pronome pessoal que substitui gato. Ele vai. It goes. Plural. Como é que eu digo nós vamos? We go. Como é que eu digo vocês vão? You go. E como é que eu digo eles vão? They go. Sabendo disso bem direitinho, galera, a gente já tem a ideia de quê? De que esses verbos, junto com esses pronomes, ou até mesmo nome de pessoas, nomes próprios, né? Como eu coloquei aqui no exemplo da semana passada, eles devem ser utilizados observando o quê? Já que é tempo verbal do presente simples. Eu tenho que observar, pessoal, eu tenho que observar as expressões de tempo. Eu tenho que observar as expressões de tempo. As expressões de tempo vão dar mais veracidade, vão dar mais força, mais fundamento à ideia do verbo to go no presente simples. Por exemplo, notem essa expressão de tempo aqui, ó. Every day, que significa o quê? Todo dia, certo?
Então, algo que acontece todo dia acontece no presente. Acontece no presente simples, acontece com um certo hábito, com um costume de ser. No presente. Note que fica tudo muito bem combinado aqui nessa frase. Ó. I go to school every day. Eu vou para a escola todo dia, certo? Ou ele não especificou, né? Mas todo dia da semana, né? Até porque às vezes no sábado nós temos aula e é só um exemplo, só para ilustrar. Segundo exemplo aqui, ó. Eu coloquei na expressão de tempo all the time, toda hora, todo tempo. Você vai para a cozinha toda hora ou todo tempo. You go to the kitchen all the time. Professor, só para falar de algo que eu me lembrei agora. Eu posso terminar essas frases aqui, por exemplo. Eu vou para a escola e você vai para a cozinha? Pode sim. Por quê? Porque a ideia que você está querendo transmitir é de que a pessoa vai para a escola com uma determinada frequência. Não precisa eu utilizar a expressão temporal. Eu utilizo a expressão temporal, no caso aqui every day, no caso aqui all the time, todo dia e toda hora ou todo tempo, para dar um pouco mais de especificidade, para dar um pouco mais de, digamos assim, de detalhe, para eu combinar com o verbo to go. E especificar mais ainda que ele está no presente simples, ou seja, que aquela ação acontece com um certo hábito, com um certo costume. Por exemplo, ele vai para Natal todo mês. Every month. He goes to Natal every month. Ele vai para Natal todo mês. Então, eu vi lá nos exercícios a galera utilizando o go no futuro. E a gente nem estudou o futuro ainda, entendeu? Pelo menos nessas aulas remotas. E até porque a aula é sobre o verbo to go no presente simples. Então, essas partículas temporais aqui, essas expressões temporais, é o que estão dizendo, estão dando mais compreensão, combinação ao verbo to go no presente simples. Ela vai para Londres todo ano. Olha aí, é um hábito, é algo que acontece no presente. Ela vai para Londres todo ano. Every year, né? It goes to its house in the evening. Estou dizendo que ele ou ela, né, vai para a casa dele ou dela, se referindo ao quê? A um animal, por exemplo, né? O gato vai para a sua casa ou para a casa dele de noite, né? Ou à noite. Lembrando que esse it está substituindo the cat, por exemplo, né? Então fica assim, ele vai para a sua casa ou para a casa dele à noite, in the evening, certo? Com uma certa frequência, ou seja, toda noite ou costumeiramente à noite, ele vai para a casa dele, tá bom? We go to the dining room at 7 p.m. Nós vamos para a sala de jantar, expressão temporal, ó, às 7 da noite. Então, todo dia às 7 da noite, com um certo hábito, com um certo costume, presente simples, nós vamos para a sala de jantar às 7 da noite, tá bom? Aqui a expressão temporal seria o que, galera? Ó, no verão. Então, se uma certa ação acontece no verão, é porque ela acontece no presente, com um certo costume, com um certo hábito. Você vai para a praia no verão, tá bom? You go to the beach in the summer. They go to work in the week. Eles vão para o trabalho, eles vão ao trabalho na semana, né? Então, na semana é a expressão de tempo que está dizendo quando eles vão ao trabalho, tá bom? Vinícius vai, lembrando que esse goes aqui, ó, é assim porque o Vinícius está fazendo referência à terceira pessoa do singular, que no caso é he. Vinícius goes to his mother's house once a week. Expressão temporal aqui dessa frase. Uma vez por semana, Vinícius vai para a casa da mãe dele, né? Para a casa da mãe dele, uma vez por semana, once a week. Beleza? Tá certo, galera? Então, seria basicamente isso para nós revisarmos, tá certo? Então, assim, aqui são 9 expressões temporais dessas 9 exemplos que eu passei para vocês semana passada, que dizem, que reforçam que esse verbo to go, que no caso aqui, para a terceira pessoa do singular fica goes, estão no presente simples, está no presente simples, melhor dizendo. Essa ação está expressando a ideia de que ela está acontecendo
com um certo hábito, com um certo costume, com uma certa frequência no presente, tá bom? Vamos ver mais alguns exemplos aí e ver mais alguns outros exemplos, se possível, de expressões de tempo. Pronto, galera, vamos aqui. Então, lembrando, né, que nós estamos conjugando o verbo to go no presente simples na forma afirmativa. Nesse exemplo aqui, eu não vou nem usar nenhum pronome. Vamos aqui usar, deixa me ver, um nome de uma pessoa. Veja só. Luciano. Lembrando que Luciano faz referência ao que, galera? A terceira pessoa do singular, né? Está substituindo aqui o pronome he, o pronome ele. Então, eu conjugo o verbo to go aqui dessa forma, né? Luciano vai. Luciano vai para onde, professor? Vamos ver. Luciano vai... Deixa eu ver... Luciano vai para o shopping. Luciano goes to the mall aos fins de semana, ou nos fins de semana. On the weekends. On the weekends. Luciano goes to the mall on the weekends. Luciano vai para o shopping quando? Utilizando a expressão temporal, eu consigo dizer isso aí, ó. Ele vai para o shopping nos fins de semana. Então, essa daqui é a frequência com que ele vai para o shopping. Ele vai lá nos fins de semana, tá bom? Então, ele vai para o shopping nos fins de semana. Essa expressão de tempo aqui está dizendo que o verbo to go é praticado pelo Luciano com um certo hábito, com uma certa frequência, como costume na vida dele, tá certo? Ele vai para o shopping mall nos fins de semana. Vamos ver aqui outro exemplo. Vamos ver aqui, ó. Vamos substituir o pronome they, terceira pessoa do plural, por the teachers. Estou me referindo a eles ou a elas, né? Os professores ou as professoras. Se é plural, professor, então eu utilizo o verbo to go sem o to, porque essa daí é a forma por plural, né? The teachers go, os professores vão. Os professores vão para onde? Deixa eu me ver aqui. Os professores vão para a escola. Deixa eu me ver aqui, ó. The teachers go to school. Os professores vão para a escola. Nas segundas-feiras. Os professores vão para a escola on Mondays. Então, on Mondays seria o que, galera? A expressão de tempo dessa frase aqui. Estou dizendo que eles praticam o verbo to go. Eles vão à escola nas segundas-feiras. Então, nas segundas-feiras está me dizendo que esse verbo aqui é praticado com um certo hábito, com certa frequência, com um certo costume. Essa é a essência do presente simples, galera. É dar a ideia de que aquele verbo está sendo praticado como um hábito, como uma frequência, certo? Ele vai para o trabalho na quarta-feira, por exemplo. Então, o verbo to go ficaria como he goes to work on Wednesdays. On Wednesday, né? Ele vai para o trabalho na quarta-feira. E por aí vai, né? A expressão temporal pode ser o quê? Em determinado mês, né? Em determinada época do ano, em determinada hora do dia, em determinado minuto, em determinado momento do dia, de manhã, de tarde ou de noite. Tudo isso, todas essas podem ser expressões que delimitem, que expressem que esse verbo to go está no presente simples, tá bom? Então, espero que tenha ficado um pouco mais claro, galera, dessa vez. Gostaria que vocês, infelizmente, né, para alguns a coisa vai ficar um pouco mais repetida, mas não tem problema, vocês só vão lucrar
vão aprender ainda mais. Repitam essa atividade, certo? Por mais que vocês tenham compreendido, alguns, né, já desde da aula anterior, as mesmas 10 frases do exercício anterior. Fazer novamente 10 frases do verbo to go, utilizando o verbo to go, só que agora sempre observando as expressões temporais, certo? Dizendo quando aquele verbo está sendo praticado, quando aquela pessoa vai fazer aquela coisa, ou quando aquela pessoa vai àquele lugar, certo? Outra coisa muito importante que eu acabei de lembrar, que alguns de vocês também cometeram, né, deslizes, foi o quê? Além do verbo to go, utilizar outro verbo na frase. Mas eu não pedi isso, não estou ensinando isso. Eu estou utilizando apenas o verbo to go, certo? Apenas o verbo ir nessas aulas, certo? Aí muita gente colocou, ele vai viajar no tal mês. Então isso aí já dá ideia de futuro, né, galera? Até porque você está utilizando um verbo com outro verbo. E aqui só estamos utilizando o verbo to go, tá bom? Tem muita gente que também, eu imagino, não está prestando atenção nas aulas, especificamente nessas duas últimas, né? Agora, nessa última ficou bem mais claro porque eu dei uma bela de uma mastigada agora, né? Tá bom, galera? Então é isso. Caso as dúvidas persistam, envie mensagem no grupo ou alguma coisa do tipo, tá bom? Valeu, galera. Bye, bye.